Gente, então, bem-vindos ao nosso último tópico da série Declaração de Fé, do nosso estudo acerca de vida cristã. E nós, então, sem demora, vamos para o 14º tópico do mundo vindouro. Vamos acompanhar. Cremos que se aproxima o fim do mundo, que no último dia Cristo descerá dos céus e levantará os mortos do túmulo para a recompensa final, que ocorrerá então uma solene distinção, separação. Os ímpios, que nós já falamos, serão entregues à punição eterna e os justos à bem-aventurança para sempre, eterna. E que esse julgamento, baseado nos princípios da justiça, determinará o estado final dos homens no céu ou no lugar chamado inferno. Então vamos conversar um pouco. Nós estamos então falando da declaração de fé, uma revisão. Esse assunto do que vem pela frente, o que vem de novo, da nova criação, do tempo vindouro, entra numa parte do estudo chamado escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Diria até que isso aqui vem depois das últimas coisas, serão as novas coisas, o novo tempo que vai acontecer. Então, sucintamente, nós precisamos dizer o quê? Que nós estamos num século presente, neste mundo, neste tempo presente, que a partir do advento do Evangelho, passa a ser chamado os últimos dias. Quais são os últimos dias? Os últimos dias são o tempo da humanidade que decorre da morte e ressurreição de Jesus até a parousia, a volta de Jesus. Então, a este tempo nós chamamos de os últimos dias. Então, desde que Jesus subiu aos céus e foi ocultado em nuvens, houve a promessa de que, da mesma forma que ele subiu, ele voltará. E da sua volta haverá a extinção deste presente século, deste presente tempo, e a inauguração de um novo tempo. Tá certo? Não vou entrar em pormenores nisso. Existem doutrinas que dizem como que vai ser ou deixar de ser. Há alguns que pensam de uma forma e outros que pensam de outra. Mas o fato é, e o fato comum a todos, cristãos, é a nossa declaração de fé, é que Cristo voltará. E este presente cosmos será substituído por um novo. Então haverá novos céus e nova terra. Haverá uma regeneração, uma recriação da criação, onde os elementos atuais se desfarão, serão consumidos em fogo, e haverá agora novos céus e nova terra. Tá certo? Fantástico. Tremendo isso. Então, tudo que nós estamos vendo, tudo que nós estamos presenciando da natureza, da existência desse cosmos, será desfeito, será destruído e haverá uma ressurreição disso também, uma regeneração, uma nova criação. Certo?
quanto a nós estamos falando então desse mundo, deste cosmos em que nós nos encontramos, onde nós, seres humanos, fomos feitos a coroa desta criação, nós sofreremos um destino e ocuparemos um lugar nesta nova criação, tá certo? Aos justos, a estes será concedida a honra, a oportunidade de desfrutar desta nova criação junto ao Pai, de uma forma íntima, de uma forma diferente da que nós cristãos temos hoje. Nós o veremos face a face, nós desfrutaremos da sua luz, da sua glória, nós conviveremos com os santos anjos de Deus, etc. Nós desfrutaremos das bênçãos e do gozo deste novo tempo, deste mundo vindouro. Tá certo? Quanto aos ímpios, que de forma perversa se excusaram desta grande salvação, se afastaram, criaram justificativas, não tiveram a experiência do novo nascimento, eles serão descartados por Deus, serão lançados num lugar que a Bíblia chama de inferno. O estudo do inferno não é uma coisa tão simples, tá certo? Isso demanda um pouco mais de tempo, porque o que é traduzido por inferno na Bíblia são algumas palavras. Por exemplo, no Novo Testamento, Hades é chamado de inferno, é uma coisa. Tártaro ocorre também no Novo Testamento, mas é outra coisa. E Geena também é traduzido por inferno, e já é outra coisa. Tá certo? Nós não vamos entrar nesses pormenores, que são importantes, mas vamos falar em uma outra ocasião. Então, o destino do ímpio é um lugar, no mundo vindouro, de tormento, de castigo. Como vai ser esse inferno? O que vai acontecer esse inferno? E se esse inferno tem uma duração, é muita discussão. Mas a Bíblia deixa claro que os ímpios serão lançados nesse lugar de tormento, nesse lugar de julgamento, de separação. E que esse lugar ocorrerá durante uma eternidade. Há aqueles que dizem que esta eternidade, este infinito, tem fim. Bom, eu não gostaria, acho que ninguém deveria pagar para ver. Ninguém deveria pensar. Mas, teologicamente, existe a discussão que nós não vamos fazer aqui. Matematicamente, existem 2 tipos de infinitos, ou até 3. Existe o infinito que ocorre dentro de um período. Por exemplo, entre 0 e 1, existem quantos números? Infinitos. Porque você pode dividir isso aqui por 2, por 4, por 8, por 16, infinitamente. Mas é um período, é um espaço contido. Existe esta visão matemática, como existe o infinito, que não tem nem início, nem fim. Ele é sempiterno. Deus, ele não tem início, nem fim. A alma humana, por exemplo, ela pode ser eterna, mas tem início. E não tem fim. É um outro tipo de infinito, é um outro tipo de eternidade. Não é de eternidade a eternidade, como diz o salmista.
Tá certo? Então, aqueles que alegam que o inferno pode ser uma eternidade, porque Deus é Deus de eternidade a eternidade. Então, haveria eternidades. Bem, de qualquer forma, se isso for verdade, eternidade é tempo para chuchu. Eu não gostaria de passar nem um dia, nem um minuto no inferno, muito menos uma eternidade, seja lá o que isso seja. Mas há a crença mais comum de que essa eternidade terá um início, mas não terá fim. E aquele ser estará em constante e eterna situação de julgamento. Esse é o consenso mais abrangente hoje da cristandade. Será assim ou não? Só quem vai estar lá para saber. Porque o último inferno que a Bíblia fala chama-se Geena. E Geena é um nome que tem origem hebraica e que se refere ao Vale do Rinom, que era uma localidade próxima em Israel, próxima a Jerusalém, onde o lixo era queimado, era incinerado. Então, tudo que não prestava era levado para aquele lugar para ser queimado. Tá certo? Então, há alguns que dizem que esse último inferno, onde o próprio inferno será lançado, e agora esse inferno é o Hades será lançado no Geena. A morte será lançada no Geena para ser incinerado. Então, há aqueles que defendem que, ao serem lançados os ímpios no Geena, eles serão incinerados. É uma aniquilação, ou o aniquilacionismo. Ou seja, de alguma forma, em algum momento, aqueles que rejeitaram a salvação seriam pulverizados, aniquilados no Geena. Bem, então eu estou adiantando coisa aqui que é teoria, teologia, que não, no meu modo de entender, não é o que é importante para você agora, mas que é importante você saber que os ímpios receberão um castigo eterno. Como vai ser essa eternidade, de que forma? Tá certo? Outra coisa que nós podemos declarar aqui é que haverá novos céus e nova terra, uma nova criação, não haverá só a questão dos ímpios, haverá a questão dos justos, evidentemente. Então, repare que aquele objetivo inicial da criação, lá de Gênesis, onde os seres humanos foram criados para serem conforme a imagem, a glória de Deus, para a glória de Deus, e para desfrutarem de comunhão plena com Deus, isso vai ser restaurado definitivamente para toda a eternidade. Aí o que Deus vai fazer? O que Deus vai criar? O que Deus vai fazer com esses justos? Vai ser algo glorioso, algo maravilhoso, algo que não temos condições ainda de entender, de alcançar. O apóstolo Paulo, falando aos coríntios, disse que ele, em espírito, foi até o terceiro céu e pôde ouvir coisas inefáveis que não era lícita sequer a falar para nenhum mortal. Eu acredito que Deus tenha já adiantado algumas coisas para ele. Ó, aqui é assim, vai ser assim, cara. Quando vocês chegarem aqui, a parada vai ser essa. Quando as novas
coisas forem acontecerem, né? Quando a nova criação ocorrer, vai ser assim, assim, assim. Algumas coisas certamente ele ouviu, mas isso nós não sabemos ainda, tá certo? Mas ocorrerá em um tempo que nós não sabemos quando, mas que os profetas deixaram claro, foram sendo colocadas pelos profetas, e nós entendemos hoje que esse tempo está se abreviando, tá certo? Mas há muitos sinais ainda que estão se cumprindo e que hão de se cumprir, que mostram, que denotam esse fim dos tempos, onde ocorrerá a volta de Jesus e não haverá mais chance, só haverá julgamento. Tá certo? No finalzinho de Mateus, faz um discurso muito importante que é chamado do sermão das últimas coisas, ou sermão profético. E lá pelo capítulo 25, verso 34, diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Ou seja, é o juízo final, isso aí, né? Chama-se o juízo final. Foi recolhido todo mundo que já pisou nessa terra. Todos. Quem são todos? Todos. Desde Adão até o último ser humano sobre a face da terra. Todos vão ser julgados por Deus no seu grande trono. E uns vão estar numa fila direita e outros vão estar na fila esquerda. Então os anjos vão falar: você para cá, você para cá, você para cá, você para cá. E aos que estiverem à sua direita, verso 34, o rei lhes dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha a presciência. Deus tinha um propósito, já tem um propósito. Antes da fundação do mundo, já estava tudo preparado. Então ele está dizendo aos justos: vinde bendito meu Pai. Vocês vão receber tudo isso. É de vocês. É um novo tempo. É um novo reino. E aos que estiverem à sua esquerda, está no verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, olha aí, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Beleza? Então, aos que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer, não somente que eles não têm direito a esse reino, como eles serão lançados, apartados, eles são malditos, para o fogo eterno, que, repare, não foi preparado para os homens. Não foi. Mas foi preparado para o diabo e seus anjos, para o adversário, para o Hassatã. Então, repare, novamente, nós vemos uma conexão, e eu deixei isso evidenciado lá nos nossos primeiros módulos, se não me falha a memória, no segundo tópico, melhor dizendo, módulo não, tópico. No tópico 2, por ali, a importância que houve do diabo na queda do ser humano. Lembra disso que a gente conversou sobre isso? Na responsabilidade angelical, na presença angelical na criação, na ação angelical maligna na queda do homem. Então nós falamos da queda desses seres angelicais. Para estes foi preparado o inferno e não para o ser humano.
Mas agora o ser humano, tendo caído, tendo se desviado do propósito de Deus, eles agora, estes ímpios, são apartados e lançados também no fogo eterno. Então, é o que está na Bíblia. A pessoa acredita ou não? Isso aí é bobagem, isso é besteira, não acredito em nada disso. É um direito que a pessoa tem. Gostaria também de abrir um parêntese para destacar uma experiência que é universal, ocorre em todo canto da terra, em todas as culturas, que é a experiência de quase morte. E você percebe na literatura e nas descrições muitas pessoas que, na experiência de quase morte, onde a sua alma se desapega do corpo, elas têm experiências com situações semelhantes ao gozo divino, ao prazer da vida vindoura, como pessoas que têm experiência, um antegozo da vida pós-morte do ímpio, ou seja, experimentam situações infernais. Isso é registrado em todas as culturas. Gente que voltou e fala, eu desci um elevador, eu fui para um lugar que era um lugar pavoroso de tormento e eu voltei. Como há pessoas que descrevem, tem um filme inclusive de um garoto, qual é o nome desse filme? Não me lembro agora. O Céu é Real, uma coisa assim. Que é um garoto que sofre uma situação de quase morte e ele tem experiências paradisíacas, mas retorna e conta para os seus familiares. E isso é universal, isso tem inúmeros relatos em todas as civilizações e de todas as épocas. Fechando parênteses aqui. Então, aqui nesse texto de Mateus, há esse destino. Nós não sabemos como que isso se dará, nós não sabemos porque tudo é no espiritual. Nós não sabemos se isso já está acontecendo, se essa fila já está lá. E ele está falando, você da direita, você da esquerda, lá. Ou se isso vai acontecer tudo de uma vez. Não vê o caso, não se preocupa com isso. Isso aí é para uma discussão depois. Porque existe também uma doutrina, abrindo-se outro parênteses, chamado estado intermediário da alma. O que está acontecendo agora com quem morreu? Ou seja, qual seria o estado intermediário? O estado pós-morte até o juízo final. O que acontece? Onde é que está o ímpio? Onde é que está o justo? Então, existe ensino para isso, existe palavra para isso, mas nós não vamos falar disso agora. Aí é que entra a habitação da alma dos mortos. Nós não vamos falar agora. Então, irmãos, esse verso 34 fala do destino dos justos e o verso 41 dos ímpios. Vamos a Apocalipse capítulo 21, para a gente também encerrar esse tópico. Vamos ler do verso 1 até o verso 5 que diz: E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra, o que aconteceu com eles? Passaram. Pedro fala que os elementos se fundirão.
Já o apóstolo Paulo já vai falando também, João também vai falando, outras figuras, recolhendo-se como um rolo, se desfazendo. Aqui está dizendo, vão passar. Como que isso vai acontecer? Acho que não haveria como explicar para a gente adequadamente. Mas vai passar. E aí diz o seguinte, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Recebei por herança o reino que vos está preparado. Essa nova Jerusalém. Esse lugar de habitação da noiva, da igreja. Porque a igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é o povo de Deus. E a igreja é uma cidade. Fantástico, né? Porque a Bíblia diz que a igreja é a noiva. E diz que a noiva é a nova Jerusalém. Essa é a conexão. Mas vamos para frente. A nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha que maravilha. Deus habitando conosco e nós habitando com Ele. De uma forma extraordinária, através do verbo, sem dúvida. De alguma maneira a glória de Deus estará ali, a presença de Deus será real. Não será mais intuitiva, será experiencial, vivenciada nesse lugar, nesse estado. E diz assim, continua dizendo, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Aleluia. Porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Essa é a promessa do mundo vindouro. Então, você que está nos assistindo, seja você quem for, recebe esse evangelho, essa palavra de Deus. Porque tudo isso aqui vai passar. E nada aqui se compara com o que há de ser na glória celeste. Tem aquele hino que diz, né? Metade nunca se contou. E tem um outro hino que diz, jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. E é o que Deus tem preparado. Paulo diz, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem deu para sentir, nem pensar naquilo que é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o que Deus tem preparado. É essa vontade de Deus desde o início para mim e para você em Cristo Jesus. Então que Deus nos abençoe. Com muita alegria nós vamos encerrar, né, esse primeiro bloco de vida cristã, onde nós falamos acerca da nossa declaração de fé. Começamos com a crença nas Escrituras, no único Deus, em Jesus, no Espírito Santo, na santificação, na salvação. Falamos tudo isso. E terminamos hoje falando sobre novos céus e nova terra. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te agradecemos porque chegamos ao final desse primeiro bloco, falando da tua palavra, de coisas tão maravilhosas. Nós te louvamos por essa tão grande salvação.
Te agradecemos pela Tua palavra revelada a nós. E o que eu desejo, Senhor, o que eu oro, que a Tua palavra alcance muitos corações. E que nos corações que essa palavra já alcançou, graças a Deus, que ela frutifique cada dia mais e mais para a glória do Senhor. Até aquele dia em que nós contemplaremos novos céus e nova terra, e estaremos para sempre com o Senhor nosso Deus. Nós te louvamos por causa de Jesus, que é quem possibilita tudo isso acontecer, tudo isso ser verdade, e tudo isso ser destinado a mim, tão pequenino, a cada um de nós, que não merecíamos, mas que foi do teu agrado fazer. Nós te louvamos por Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus.